28.000% de rentabilidade. Esse é o resultado que o fundo Dynamo Cougar teve de janeiro de 96 até outubro de 2023. Isso é muito mais do que a alta que o Bovespa teve no período, que subiu 2.300% nesses mesmos 25 anos. O CDI rendeu 3.700%. A Dynamo certamente é uma das gestoras mais importantes da história do mercado financeiro brasileiro. Isso não é só pelo resultado espetacular que eles tiveram, mas também por ter sido uma das precursoras da filosofia de Value Investing, que lá no início dos anos 90 ninguém fazia a menor ideia do que era aqui no Brasil, mas eles implementaram aqui. A gestora tem um perfil muito recluso e raramente você vai ver entrevista dos sócios por aí. Mas em 2016, eu tive a honra de entrevistar um dos principais sócios da gestora na época, o Pedro Damasceno. Pedro, infelizmente, nos deixou em 2017 vítima de um infarto fulminante que pegou todo mundo de surpresa. Ele tinha só 47 anos. Mas os ensinamentos que ele passou naquela entrevista e também no livro Fora da Curva, onde ele teve sua história retratada, ecoam até hoje para os investidores de ações. O Pedro conseguiu traduzir a filosofia Dynamo de investir de uma maneira que até o mais iniciante dos investidores consegue aplicar na prática. Ter feito essa entrevista com ele me trouxe anos de aprendizado em poucos minutos e acelerou muito meu desenvolvimento no mercado e eu coloco em prática hoje aqui no Market Makers. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você as 10 maiores lições do Pedro Damasceno que eu levo comigo e aplico na minha vida como investidor. Mas antes, deixe-me me apresentar. Sou Thiago Salomão, fundador do Market Makers, e se você gosta de conteúdo sobre investimentos, finanças e mercado de ações, se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho que toda semana tem um novo insight de investimentos que eu e minha equipe vamos trazer para você. Combinado? Então bora pro vídeo. Aprendizado número 1. O estímulo ao debate de ideias. Na conversa que eu tive com o Pedro sobre como funcionavam os investimentos na Dynamo, ele me disse que por lá as discussões eram intensas e inflamadas, que o que valia não era o tempo de casa que cada um tinha, ou qual era o cargo ocupado, mas sim a senioridade do argumento. O que valia era o argumento, não importa quanto tempo você tinha de casa. Nas palavras do próprio Pedro, quando você tem uma ideia, ela é posta na frente dos outros para que ela seja destruída. E essa construção ou tentativa de destruir essas ideias é que geram boas ideias de investimentos. Além disso, esse exercício traz mais segurança para a compra e ajuda a minimizar o risco. Aqui no Market Makers a gente também adota essa filosofia de debate de ideias, não só entre nós, mas também com investidores de outras gestoras, de outras casas de análise. A gente gosta muito de ouvir quem pensa diferente da gente. Não só aquele que está com uma opinião totalmente oposta, mas alguém que já investiu numa empresa que a gente gosta e hoje não investe mais. Isso ajuda muito a validar os pontos que a gente tem para o nosso investimento, para ver se de fato ele é bom ou se talvez tenha alguma falha ali que a gente não está enxergando. Aprendizado número 2. Números são commodities. Pedro dizia que é importante entender os números das empresas, mas isso é uma commodity dentro do mercado de análise de ações. Ou seja, todo mundo já deve saber disso. O grande diferencial está em entender as pessoas por trás das empresas e também a estratégia da empresa. Nesse quesito, ele diz que a depreciação é algo que joga a favor, pois quanto mais tempo de vivência no mercado você tem, melhor você fica em ler as pessoas e mais fácil de perceber mudanças ou repetições de ciclo. Isso é muito louco, né? A depreciação joga a favor do investidor quando a gente fala de análise de pessoas ou análise de estratégia, né? Quanto mais tempo você está no mercado, mais isso te ajuda. Nas palavras do Pedro, a pergunta que a gente se faz o tempo inteiro é: por que esse negócio é um bom negócio? Um ponto importante sobre números serem commodities. Não é o fato de serem commodities que você tem que negligenciar. Pelo contrário, você tem que saber muito para que você tenha o mesmo conhecimento que todos do mercado têm. E quanto mais tempo você tem de mercado, mais fácil até fica de fazer essa leitura dos números, né? Você fica com um entendimento mais rápido do que você vai ver nos números da empresa. Mas, de fato, o diferencial está em olhar as pessoas e as estratégias. Aprendizado número 3, dê valor às informações públicas que ninguém lê. Isso aí é um ponto muito interessante na história da Dynamo. No livro do Fora da Curva, você vai ver a história que ele conta do dividendo da Eternit em 1997, que eles brigaram para ter o direito a isso. E também ele conta a operação da Ambev, né, quando ela se juntou com a Interbrew em 2004. O documento do acordo era público, estava disponível para todo mundo, mas ninguém entendeu direito o que foi anunciado. Na entrevista que eu gravei com o Pedro, ele explicou mais ou menos como é que funcionava esse acordo, né? Que tinha uma particularidade muito interessante, que sempre que tivesse algum impasse na negociação entre Ambev e Interbrew,
ia jogar uma moeda para cima, um cara ou coroa, e quem ganhasse teria o direito a veto, e a partir dali os vetos seriam intercalados. E isso acabou ajudando muito a Dynamo, que foi uma das poucas gestoras que tiveram a compreensão disso. O Pedro resumiu muito bem esse aprendizado com a seguinte frase: é aí que mora a diferença entre ler e estudar alguma coisa. Eles estudaram o caso da Ambev, não apenas leram o comunicado que foi divulgado. Aprendizado número 4, não é preciso operar várias vezes para provar que você é bom no mercado. Recentemente a gente soltou aqui no Market Makers um vídeo sobre as lições que aprendemos com o Daniel Goldberg, e com certeza uma das mais valiosas é a de que quando compramos ações, devemos olhar sempre para o porquê e não para o quê. Ou seja, o que realmente importa é o motivo que nos faz comprar determinada ação e não qual é a empresa em si. Essa valiosa lição tem tudo a ver com o ensinamento 4 que extraí da entrevista com o Pedro. Olha o que ele falou sobre a filosofia da Dynamo. Analisamos muito, mas investimos pouco. E isso nos propicia aumentar a exposição nas ações que gostamos e que caíram por condições de mercado. Se você for ver a carteira da Dynamo, dificilmente você vai ver grandes mudanças ao longo dos meses. Eles realmente fazem poucas trocas de ações ao longo do ano, ao longo de qualquer período de análise. Eles realmente investem com foco em longo prazo e quanto mais convicção eles têm no investimento, né, quanto mais gostam de uma empresa e quanto melhor estiver o preço, maior vai ser a posição que eles têm nela. Aprendizado número 5. Identificar exageros nos movimentos das ações pode fazer grande diferença no sucesso de um investidor. A virada do jogo está em escolher a empresa certa, no setor certo, e mais do que isso, pagar um preço que vale a pena investir nela. Essas 3 coisas trazem bons rendimentos ao longo do tempo. E é aí que a imprevisibilidade do mercado te ajuda. Olha que loucura isso. Quando o mercado está muito incerto, ele afasta investidores da bolsa e isso acaba derrubando o preço das ações. Então, se você já encontrou a empresa certa, no setor certo, a um bom preço, essa imprevisibilidade pode deixar o preço ainda mais interessante. Claro que isso no curto prazo pode dar uma dor de barriga, né? As ações caindo na sua frente, mas isso no longo prazo vai dar um retorno muito melhor para você, se de fato você for um investidor de longo prazo. Aprendizado número 6. Evitar os grandes erros é mais importante do que buscar os grandes acertos. Parece até meio estranha essa lição, mas muitos investidores buscam a todo momento qual é a próxima Magazine Luiza, a próxima VEG, a próxima Natura. Eles querem acertar a grande estrela da bolsa. Mas o fato é que para você ter sucesso no longo prazo, você não necessariamente precisa investir nas melhores empresas. Basta que você evite as grandes ciladas da bolsa. E como você evita isso? Buscando boas empresas em bons setores a bons preços. Se você fizer isso, já tem grande certeza que no longo prazo você vai ter uma carteira consistente. É muito difícil você fazer bem essa lição de casa e ter um resultado ruim no longo prazo. Tem um estudo que uma gestora apresentou para a gente uma vez que mostra bem isso. A Equatorial, a empresa de energia da bolsa, ela nunca foi a melhor ação da bolsa numa análise de 10 anos, que foi ali entre 2010 até 2020. Mas se você olhar no acumulado desses 10 anos, a Equatorial foi de longe a melhor empresa da bolsa nesse compound, né, que é o ganho sobre ganho. Então, mesmo ela não tendo sido a estrela da bolsa em nenhum desses 10 anos, ela foi a melhor ação da bolsa no acumulado. Aprendizado número 7. Empresas que seguem as regras de governança corporativa não são garantia de sucesso. Governança corporativa é muito importante, mas isso não vai te blindar de fazer investimentos ruins. No Brasil, a gente tem muitos casos disso, por isso que é muito importante você fazer a sua própria diligência. Analise bem as empresas e não se deixe levar pelo simples fato dela estar na categoria Novo Mercado, por exemplo, que é a melhor categoria de governança corporativa, que isso não necessariamente vai dizer que ela é uma boa empresa e não vai te lesar ou te iludir de uma maneira que você não esperava. Isso vai sempre acontecer, não importa em qual mercado. Aprendizado número 8. Não entre no mercado para querer ser melhor do que os outros. Faça o que é melhor para você. Eu vou até trazer a frase que o próprio Pedro falou sobre a filosofia da Dynamo. E faz muito sentido porque a Dynamo é super vencedora num prazo muito longo. E olha o que ele fala sobre isso. Não estamos apostando regata e não corremos contra ninguém. A gente quer gerar retornos consistentes ao longo do tempo com um risco bem controlado. E para isso, é inevitável que você vai ficar alguns anos abaixo do Ibovespa. Então, quando você vê que a sua carteira está tendo um rendimento abaixo da carteira dos seus amigos ou de outros investidores,
isso não deve te impactar. O que tem que te impactar é se a carteira está abaixo do que você imaginava que poderia ter de resultado. Você tem que ser o seu próprio benchmark e não os outros investidores. Afinal, o retorno tem que ser para você e não para eles. Aprendizado número 9. O Brasil tem seus problemas eternos, então tire proveito disso. O Brasil, a gente sabe que não é para amadores e até o passado é incerto por aqui. Mas como investidor, isso tem que fazer parte do seu trabalho e tentar ver o copo meio cheio dessa situação. O Brasil tem problemas infinitos, mas sob a ótica do investidor, esse cenário faz com que o ambiente competitivo seja menos ferrenho. Afinal, menos empresas sobrevivem em poucos setores e elas conseguem ter um poder de barganha maior sobre as empresas menores. De acordo com o Pedro, os retornos tendem a ser maiores quando há menos competição. Apesar de toda a dificuldade que o Brasil carrega, ele ainda é uma economia oligopolista. Então, poucas empresas conseguem ter um poder sobre as pequenas empresas do setor. E isso acaba trazendo boas oportunidades de investimento. Último aprendizado, e esse para mim é o mais especial. Fazer o que ama faz toda a diferença. Pedro contou sobre a Dynamo ter virado um estilo de vida e não apenas um trabalho. Ele encarava a gestora como uma extensão da vida das pessoas que trabalham lá e disse que o grande desafio é continuar fazendo a mesma coisa com a mesma sintonia. Por isso, a 10ª lição é sobre amar o que faz e fazer o que ama. Para mostrar que isso tem efeito prático, não é só discurso bonito. A Dynamo escreve semestralmente cartas aos seus cotistas. E a carta número 80 é chamada Carta ao Meu Sócio. E nela, um sócio escreve para o outro o prazer que é trabalhar na Dynamo e construir essa gestora. Ali é uma prova de que todos eles têm realmente não só o talento de fazer gestão de investimentos, mas a paixão, né? Que é o que acaba motivando a ter uma dedicação extra e os resultados acabam se comprovando. Bom, gente, esses foram os 10 aprendizados que eu tive. Tem muito mais coisa que dá para extrair, tanto do livro Fora da Curva, como também na entrevista que eu fiz com o Pedro Damasceno. Eu vou deixar todos os links aí, mas tudo isso a gente coloca em prática na nossa filosofia de investimentos Market Makers e também compartilha através das nossas newsletters. Então, se você quer ficar ligado em tudo que a gente faz no Market Makers, eu vou deixar o link para você se inscrever na nossa newsletter, que é diária e gratuita. Todo dia, um dos membros da equipe do Market Makers vai te mandar um insight de investimentos para você saber o que a gente está pensando e o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou mesmo, deixa aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, compartilha com os amigos e não deixe de se inscrever no canal, que toda semana tem um insight novo de investimento para vocês. Eu me despeço aqui e até a próxima. Tchau!